Minha família me expulsou de casa, hoje eles me pedem ajuda para não virarem moradores de rua. Nunca vou esquecer o som da porta batendo atrás de mim naquele dia. Não foi só madeira contra metal, foi minha vida se fechando. Eu estava com uma mochila velha nas costas, algumas roupas amassadas e uma sensação estranha no estômago, que eu só entenderia anos depois, era a mistura de humilhação e descrença. Minha mãe não olhou nos meus olhos quando disse que eu tinha que sair. Ela falava como se estivesse lendo um roteiro que alguém escreveu para ela, e eu sabia exatamente quem tinha escrito. Meu irmão mais velho, aquele que sempre conseguiu manipular todo mundo naquela casa, foi quem plantou a mentira. Disse que eu tinha roubado dinheiro do pai. Que eu era ingrato, preguiçoso e um peso morto. Eu não tinha como provar minha inocência na hora. Não havia testemunhas, não havia câmeras. Só eu dizendo não fui eu e eles dizendo não importa, você vai embora. Mas o pior ainda estava por vir. O ar daquela noite estava pesado. Carreguei meus poucos pertences até a calçada, sentindo o olhar dos vizinhos pelas frestas das cortinas. Ninguém disse nada, ninguém fez nada. É assim que as pessoas são quando o problema não é delas. Caminhei sem rumo por horas, tentando decidir para onde ir. Cada passo parecia um atestado de que eu não tinha ninguém. A cada quarteirão, a raiva queimava mais. Você sabe o que dói de verdade? Não é a perda da casa, nem da cama, nem do conforto. É a certeza de que as pessoas que deveriam te proteger foram as primeiras a te apunhalar. Eu tentava me convencer de que era temporário, que eles iam se arrepender e me chamar de volta. Mas a madrugada passou, o dia amanheceu, e nada. Acabei ligando para um amigo de infância, o único que me atendeu sem hesitar. Ele não fez perguntas, só disse, vem pra cá. Cheguei no apartamento dele com um nó na garganta. Dormi no sofá, abraçado à mochila, como se ela fosse tudo que me restava no mundo. No fundo, eu sabia, se eu quisesse sobreviver, teria que começar do zero. E começar do zero não é algo bonito como mostram nos filmes. É sujo, é doloroso e é solitário. Trabalhei em bicos horríveis, lavando banheiros de bares, carregando caixas até ter bolhas nas mãos, suportando humilhações de chefes que sabiam que eu não tinha escolha. Mas o que me mantinha em pé era um pensamento recorrente, um dia, eu vou estar no topo, e eles vão ter que me olhar nos olhos. Ainda assim, por mais que eu tentasse seguir, a ferida não fechava. No fundo da minha mente, aquele momento da expulsão se repetia como um pesadelo em loop. Minha família não só me tirou o teto, eles arrancaram meu chão. E quando você perde o chão, aprende a caminhar em terreno instável, e a nunca mais confiar cegamente em ninguém. Os anos passaram. Consegui empregos melhores, juntei dinheiro, construí uma vida que me dava orgulho. Mas mesmo com todas as conquistas, havia um eco no fundo da minha alma. Por quê? Por que fizeram isso comigo? Eu tentei enterrar a pergunta. Joguei trabalho por cima dela, amigos, relacionamentos, viagens. Mas ela sempre voltava, como um fantasma que não aceita ser ignorado. Então, numa manhã qualquer, quando eu estava me preparando para uma reunião importante, meu celular vibrou. Olhei a tela e quase deixei o aparelho cair. Era uma mensagem da minha mãe. Precisamos conversar. É urgente. Estamos prestes a perder a casa. Fiquei parado, encarando aquelas palavras. O coração acelerou. Parte de mim queria ignorar, bloquear o número, seguir com a vida. Outra parte, queria ver até onde a humilhação deles ia chegar. Mas aí percebi algo estranho. Não havia oi, não havia como você está. Só o pedido desesperado. E naquele momento, algo dentro de mim mudou. Eu não era mais a pessoa que saiu com uma mochila e os olhos marejados. Eu era alguém com poder. E eles estavam prestes a sentir o gosto de engolir o próprio veneno. Sorri sozinho. E respondi. Podemos nos encontrar. Quero ouvir isso pessoalmente. Mas, no fundo, eu já sabia, o pior ainda estava por vir. Quando minha mãe mandou aquela mensagem, uma enxurrada de lembranças veio à tona. Era como se cada noite mal dormida, cada dia de fome e cada lágrima engolida voltassem de uma vez. Eu pensei que tinha superado. Pensei que o tempo, o trabalho duro e as vitórias teriam apagado aquela dor. Mas não. Ela estava ali, intacta, como uma cicatriz que sangra de novo só de tocar. Nos primeiros meses depois da expulsão, eu sobrevivia no modo automático. Dormia no sofá de amigos que, apesar de bem-intencionados, deixavam claro que minha presença era temporária. Eu ouvia conversas no corredor, cochichos sobre até quando ele vai ficar aqui. Mas o pior ainda estava por vir. Trabalhei como garçom em um bar imundo, onde o dono gritava com os funcionários na frente dos clientes. Passei dias inteiros de pé, lavando pilhas de pratos com água fria porque a conta do gás atrasava. Cheguei a carregar sacos de lixo maiores que eu, sentindo o cheiro impregnando na pele. O tipo de trabalho que você faz rezando para que ninguém conhecido passe na rua e te veja.
Enquanto eu vivia tudo isso, a minha família estava bem. Muito bem. Meu irmão exibia fotos em festas, viagens e churrascos no quintal onde eu cresci, aquele mesmo quintal onde eu não podia mais pisar. Minha mãe comentava sorridente nas redes sociais dele, como se a minha existência tivesse sido deletada. Eu observava de longe, e cada imagem era como sal na ferida. Você sabe o que é a solidão mais cruel? Não é estar sozinho no quarto. É sentir que, mesmo cercado de pessoas, ninguém está disposto a estender a mão. É perceber que você poderia desaparecer e o mundo continuaria igual. Foi nesse ponto que eu aprendi a endurecer. A engolir o choro e transformar cada gota dele em combustível. Com o tempo, as coisas começaram a mudar. Um amigo de verdade, o tipo raro, que aparece uma vez na vida, me indicou para uma vaga num depósito. Era um trabalho pesado, mas pagava melhor. E eu aceitei sem pensar duas vezes. Passei meses carregando caixas até sentir que meus braços iam se romper, mas paguei minhas dívidas, aluguei um quarto minúsculo, e pela primeira vez desde a expulsão, tranquei uma porta atrás de mim sabendo que era minha. O crescimento foi lento, quase doloroso, mas constante. Aprendi a investir. Estudei à noite, enquanto o corpo pedia descanso. Peguei trabalhos extras. Recusei convites para festas porque cada centavo tinha destino certo. E anos depois, estava em uma posição que nunca imaginei, estabilidade. Conta bancária saudável. Carro próprio. Um apartamento pequeno, mas confortável. Eu tinha vencido. Mas no fundo, a vitória ainda tinha um gosto amargo. Porque eu queria algo mais do que sucesso. Eu queria justiça. Por mais que eu tentasse me convencer de que tinha seguido em frente, o dia da expulsão ainda era um peso amarrado nos meus tornozelos. Eu podia sorrir em fotos, mas no silêncio do quarto, lembrava do olhar frio da minha mãe, das palavras envenenadas do meu irmão. E me perguntava, se eles me vissem agora, como reagiriam? Pois bem, eu estava prestes a descobrir. Quando respondi à mensagem da minha mãe dizendo que queria ouvir o pedido pessoalmente, não foi por gentileza. Foi para sentir o sabor daquele momento. Eu queria ver cada expressão de desespero, cada hesitação na voz, cada desculpa mal ensaiada. Durante os dias que antecederam o encontro, meu coração oscilava entre ansiedade e excitação. Ansiedade, porque por mais que eu me julgasse forte, uma parte de mim ainda era aquele garoto expulso com uma mochila nas costas. Excitação, porque agora os papéis estavam invertidos. Eu imaginava 1000 cenários, ele chorando, me abraçando, implorando. Ou, quem sabe, tentando se fazer de orgulhosos mesmo na miséria. Mas o que eu não imaginava era que havia uma verdade ainda mais suja escondida por trás da minha expulsão, uma que mudaria tudo. O dia chegou. Eu me arrumei como quem vai para uma reunião importante, camisa limpa, sapatos engraxados, barba feita. Não era vaidade, era estratégia. Eu queria que, já no primeiro olhar, eles percebessem que eu estava bem. Que eu tinha vencido sem eles. Peguei o carro e fui até o café onde marcamos. Meu coração batia como tambor. Quando cheguei, vi minha mãe sentada perto da janela. Estava mais envelhecida do que eu lembrava. Rugas profundas, olhar cansado, cabelo desgrenhado. E ao lado dela, meu irmão. O mesmo que, anos atrás, tinha me empurrado para fora de casa com um sorriso de vitória. Agora ele parecia, quebrado. Ombros curvados, roupas gastas. Entrei, e por um segundo ninguém disse nada. Eles me olharam como se estivessem diante de um fantasma. Eu me sentei, apoiei os cotovelos na mesa e disse: Então, vocês estão prestes a perder a casa. Minha mãe respirou fundo, meu irmão desviou o olhar. E foi então que ela começou a falar, e cada palavra me deixava mais intrigado. Aparentemente, eles não só estavam endividados. Eles tinham sido traídos, por alguém dentro da própria família. E naquele instante, eu soube que estava prestes a ouvir algo que poderia reescrever toda a minha história. O ar dentro daquele café parecia mais denso que o normal. O cheiro do café recém-passado se misturava à tensão que flutuava entre nós. Eu me sentei sem pressa, como se estivesse no controle da cena, porque, de fato, eu estava. Minha mãe segurava uma xícara com as duas mãos, como se tentasse extrair calor não só do café, mas de qualquer resquício de dignidade. Meu irmão, por outro lado, não parava de mexer a perna embaixo da mesa. Nervoso. A sensação era quase deliciosa. Então, vocês estão prestes a perder a casa? Repeti, olhando diretamente para ela. Minha mãe suspirou e começou a falar. As palavras saíam rápidas, como se quisesse se livrar da vergonha o mais depressa possível. Seu pai fez alguns negócios ruins. Nós confiamos na pessoa errada. Ela nos enganou. A pessoa errada não era um estranho. Não era um sócio qualquer. Era um parente. Alguém que sempre frequentou nossa casa, que eu cresci vendo como parte da família.
Meu irmão interrompeu, impaciente. Foi o tio Álvaro. Ele pegou um empréstimo no nome da casa, usando documentos falsos. E quando a dívida estourou, ele simplesmente sumiu. O nome ecoou na minha mente. Tio Álvaro. O mesmo homem que, anos atrás, estava presente no dia em que fui expulso. O mesmo que, na época, apoiou a decisão difícil dos meus pais. O mesmo que, agora, tinha deixado eles à beira da rua. Mas algo naquilo não fechava. Por que confiar a casa a ele? Por que assinar papéis sem ler? E aí, como uma lembrança maldita, a cena da minha expulsão voltou. O jeito que o tio Álvaro olhou para mim, como se soubesse de algo que eu não sabia. O pior ainda estava por vir. Eu mantive a postura calma. Bebi um gole de café e perguntei. E vocês acham que eu devo ajudar, depois de tudo? Silêncio. Minha mãe tentou apelar para o lado emocional. Filho, nós erramos. Eu sei que erramos. Mas agora é diferente. É questão de sobrevivência. Meu irmão, menos diplomático, disse. Você tem dinheiro. Não é como se fosse te fazer falta. O tom dele reacendeu o fogo da raiva antiga. Não era um pedido humilde. Era quase uma exigência, como se eu tivesse obrigação de salvar quem me jogou no fundo do poço. E nesse momento, eu soube, qualquer ajuda que eu desse não seria por compaixão. Seria pela satisfação de ter eles exatamente onde eu queria. Mas antes de decidir, eu precisava saber de uma coisa. Me inclinei sobre a mesa e perguntei. No dia em que me expulsaram, foi ideia de quem? Minha mãe desviou o olhar. Meu irmão ficou em silêncio. E de repente, minha mãe disse algo que fez meu estômago revirar. Foi do Álvaro. Ele disse que seria melhor para todos. O café na minha boca ficou amargo. Não era só o ódio do passado voltando, era a peça que faltava no quebra-cabeça. E naquele instante, algo ficou claro, minha expulsão estava ligada ao mesmo homem que agora os tinha levado à ruína. Coincidência? Não. Era um padrão. Um jogo que ele jogava há anos. Mas por quê? Eu precisava descobrir antes de dar qualquer passo. Me levantei da mesa, joguei umas moedas para pagar meu café e disse. Eu vou pensar. Mas não esperem que seja fácil. Saí do café com o coração acelerado. Parte de mim queria ir direto ao endereço antigo do tio Álvaro e arrancar respostas dele na marrã. Mas outra parte sabia que eu tinha que ser inteligente. Se ele tinha me expulsado para se beneficiar, talvez houvesse algo muito maior escondido, algo que poderia destruir mais do que a casa da minha família. Enquanto caminhava até o carro, uma certeza me atravessou, eu não ia só ajudar ou vingar minha expulsão. Eu ia arrancar a verdade inteira, nem que para isso eu tivesse que virar a vida de todo mundo de cabeça para baixo. Mas antes, eu precisava voltar ao lugar onde tudo começou. E é exatamente isso que eu ia fazer. Voltar ao bairro onde cresci foi como abrir uma ferida com as próprias mãos. Cada esquina, cada muro pintado, cada loja de fachada velha me lembrava quem eu era antes do dia em que fui jogado na rua. Mas não era nostalgia. Era um peso, uma raiva silenciosa, um nó preso no estômago. Eu estacionei o carro a 2 quadras da antiga casa do tio Álvaro. Não queria chamar atenção. O portão estava enferrujado, o quintal tomado por mato. Se ele ainda morava lá, estava escondido no próprio buraco que cavou. Bati no portão. Silêncio. Bati de novo, mais forte. Foi quando ouvi passos lentos vindo lá de dentro. Quando ele abriu a porta, quase não reconheci. O homem que antes exalava arrogância agora parecia menor, mais magro, com o rosto marcado pelo tempo, mas os olhos ainda tinham aquele brilho calculista. Olha só quem voltou, ele disse, com um meio sorriso. Veio pedir desculpas por todo aquele drama? A audácia dele quase me fez rir. Eu respirei fundo e disse. Não. Vim saber por que você realmente me fez ser expulso de casa. O sorriso dele sumiu. Isso é coisa do passado. Não para mim, respondi. E não depois de descobrir que você também destruiu a vida deles. Ele riu, um riso seco. Destruiu? Eu só peguei o que era meu. E foi aí que as peças começaram a se encaixar. Ele me contou, como quem se gaba de um crime perfeito, que anos antes da minha expulsão, meu avô tinha deixado uma pequena herança, não muito dinheiro, mas um terreno, no meu nome. Só que eu era menor de idade na época. A única forma de colocar as mãos naquilo era me afastando da família para que, legalmente, outra pessoa pudesse tomar decisões por mim. Adivinha quem conseguiu convencer meus pais que eu era um peso morto? Adivinha quem assinou os papéis cuidando dos meus interesses? O pior ainda estava por vir. Ele vendeu o terreno. Pegou o dinheiro. E não contente com isso, anos depois, quando meus pais já estavam fragilizados financeiramente, ofereceu ajuda, em troca de colocar a casa como garantia de um investimento.
O resto, você já sabe, dívida, fuga e desespero. Eu fiquei parado, tentando processar. Toda a minha vida poderia ter sido diferente se não fosse por ele. O sofrimento, a fome, as noites na rua, tudo arquitetado para que ele pudesse arrancar algo que era meu por direito. Você arruinou a minha vida por um pedaço de terra? Perguntei, a voz tremendo. Terra que eu usei melhor do que você jamais usaria, ele respondeu, sem um pingo de arrependimento. A vontade de partir para cima dele era quase física. Mas não. Eu não ia sujar minhas mãos com ele, pelo menos, não de forma literal. Eu saí dali com uma decisão tomada: se eles queriam minha ajuda, iriam recebê-la, mas do meu jeito. E o meu jeito incluía garantir que cada um deles pagasse, de forma pública e humilhante, pelo que fizeram comigo. No caminho de volta, minha cabeça fervia. Eu já não sentia só raiva. Eu sentia fome de expor aquela podridão para o mundo inteiro. Eu podia simplesmente deixar que meus pais perdessem a casa, mas aquilo seria rápido demais. Eu queria algo mais lento, mais doloroso. Eu queria que eles tivessem tempo de sentir o que eu senti: impotência, vergonha, solidão. Cheguei em casa e abri meu computador. Comecei a reunir tudo: documentos antigos, conversas, registros de propriedade, provas que mostravam o que o tio Álvaro tinha feito, e como meus pais tinham sido cúmplices, mesmo que por ingenuidade. A cada arquivo que eu salvava, eu sentia a tensão subir. Eu não estava apenas planejando vingança. Eu estava preparando uma execução. Mas havia um detalhe que eu não podia ignorar: meus pais ainda não sabiam que eu sabia de tudo. E essa era a minha arma mais poderosa. Eu podia entrar na reunião seguinte com eles como o filho que está pensando em ajudar, enquanto na verdade eu já tinha um plano para virar o jogo completamente. Naquela noite, deitei na cama e fiquei olhando para o teto. Lembrei do garoto que chorava abraçado a uma mochila velha. E fiz uma promessa silenciosa: você vai ter sua justiça. E ela vai ser fria. Eu marquei o encontro com a minha família para a semana seguinte. Disse que levaria um advogado e que, se tudo desse certo, poderíamos resolver a situação e salvar a casa. A reação deles foi previsível: alívio imediato. Minha mãe agradeceu várias vezes pelo telefone, meu irmão tentou manter orgulho, mas não conseguiu esconder o tom de urgência. Eles acreditavam que eu estava prestes a ser o salvador da família. Mas eu não era o salvador. Eu era o carrasco. E o pior ainda estava por vir. No dia marcado, cheguei antes no escritório que havia reservado. Não era um escritório qualquer, era uma sala moderna, com paredes de vidro e vista para a cidade, mobiliada de forma impecável. Cada detalhe tinha sido pensado para transmitir poder. Ao meu lado estava um advogado de confiança, mas ele não estava ali para salvar ninguém. Ele estava ali para testemunhar. Pouco depois, meus pais entraram, seguidos pelo meu irmão. Todos com aquela expressão ansiosa, mas tentando disfarçar com um sorriso forçado. Que lugar bonito, comentou minha mãe, olhando ao redor. É, respondi, seco. E hoje vamos usá-lo para esclarecer algumas coisas. Eles se sentaram. Coloquei sobre a mesa uma pasta de documentos. O barulho seco ao cair ecoou na sala. Meu irmão se inclinou para ver, mas eu segurei firme. Antes de qualquer ajuda, quero que vocês ouçam uma história. A minha história. E comecei. Contei sobre o terreno deixado pelo meu avô no meu nome. Contei como o tio Álvaro convenceu meus pais a me expulsar para poder tomar posse dele. Contei sobre a venda, sobre o dinheiro que sumiu, e sobre como, anos depois, ele usou a mesma tática para pegar a casa deles como garantia e desaparecer. Enquanto eu falava, vi as expressões mudarem. Minha mãe foi do choque à vergonha, meu irmão à fúria. Isso não é verdade, minha mãe tentou dizer, mas eu deslizei um documento pela mesa. Era a escritura original do terreno, com meu nome. E logo em seguida, a transferência para o nome do tio Álvaro, assinada por eles. É verdade, eu disse, firme. E está tudo aqui. Meu irmão explodiu. Ele nos enganou. Nós não sabíamos. Não sabiam? Sorri, sem humor, ou preferiram não saber porque era mais conveniente acreditar que eu era o problema. O silêncio foi ensurdecedor. Foi então que tirei o último conjunto de papéis. Estes são registros de dívida e movimentações bancárias, mostrando que vocês receberam parte do valor da venda do terreno. Não toda, mas o suficiente para não serem inocentes nessa história. Minha mãe começou a chorar. Meu irmão ficou pálido. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. Porque vocês me tiraram tudo um dia. E hoje, vocês vão sentir exatamente como é não ter ninguém para salvar vocês. Olhei para o advogado e ele apenas acenou, como combinamos. Oficialmente, não vou pagar a dívida. Não vou salvar a casa. Mas, como sou generoso, vou garantir que vocês tenham um teto pelos próximos meses, em um abrigo público.
A reação foi instantânea. Meu irmão levantou da cadeira, gritando que eu era um monstro. Minha mãe implorava, dizendo que não aguentaria viver assim. Mas eu não cedi. É engraçado, falei, olhando para eles, anos atrás, vocês também me viram implorar. E viraram as costas. Hoje, estou só devolvendo o favor. Eu me levantei, peguei a pasta e caminhei até a porta. Antes de sair, me virei. Ah, e mais uma coisa, esses documentos também vão para outros membros da família. Eles vão saber exatamente por que vocês estão perdendo tudo. E então saí, deixando-os ali, esmagados não só pela situação financeira, mas pela vergonha. Enquanto descia pelo elevador, senti um peso estranho no peito. Não era arrependimento. Era a intensidade do momento, a realização de um ciclo que demorou anos para se fechar. Mas eu ainda não tinha terminado. Ainda havia um último golpe a ser dado, e ele seria o mais pessoal de todos. Quando saí daquele prédio, a cidade parecia mais clara, mais silenciosa. Era como se, por anos, eu tivesse carregado uma sombra nas costas, e finalmente, tivesse deixado ela para trás. Mas eu sabia que o jogo ainda não estava completo. Não se tratava apenas de não salvar a casa. Eu queria que eles entendessem, na pele, a sensação de ter o chão arrancado. E para isso, eu precisava estar presente quando o golpe final fosse dado. O pior ainda estava por vir. 2 dias depois, marquei de encontrá-los novamente. Disse que havia reconsiderado e que tinha uma solução temporária para a situação. O tom deles ao telefone foi de alívio. Minha mãe até chorou, agradecendo, como se eu tivesse feito um milagre. Eu sabia que não era alívio, era desespero disfarçado. No dia combinado, parei o carro na frente da casa. A fachada ainda estava de pé, mas já com marcas de abandono, pintura descascando, mato crescendo na calçada. Quando bati no portão, minha mãe abriu com um sorriso tímido, meu irmão veio logo atrás, carregando uma mala. Eles achavam que íamos direto para um apartamento alugado, algum lugar limpo e seguro onde poderiam se recompor. Entraram no carro, e o silêncio foi quase absoluto durante o trajeto. Minha mãe tentava puxar conversa, meu irmão evitava olhar para mim. Eu só dirigia, focado na rota que já tinha memorizado. Depois de 40 minutos, estacionei diante de um prédio antigo, de paredes manchadas e janelas gradeadas. É aqui, falei, desligando o motor. Eles olharam pela janela, confusos. Aqui? Minha mãe perguntou. Sim. O abrigo público. Tem refeições, camas e até atendimento psicológico. Tudo de graça. Vocês vão ficar bem. A expressão deles mudou instantaneamente. Do alívio à indignação. Isso é humilhação. Meu irmão gritou. Você quer nos ver sofrer? Não, respondi, abrindo a porta, eu quero que vocês saibam exatamente como eu me senti. Um funcionário do abrigo apareceu, cumprimentou-me e começou a orientar minha mãe e meu irmão para dentro. Ela chorava, dizendo que não conseguia acreditar que eu estava fazendo aquilo. Meu irmão cuspia insultos, mas continuava andando, porque não tinha escolha. Eu fiquei parado, observando. Não com prazer puro, mas com a estranha sensação de que algo dentro de mim finalmente estava se equilibrando. Quando eles entraram, voltei para o carro. Por um instante, fiquei olhando para o volante, sentindo uma mistura de raiva antiga e alívio fresco. Eu sabia que, a partir dali, eles teriam dias para pensar. Dias para se lembrar de cada decisão, de cada palavra, de cada silêncio que tiveram quando eu precisei. E eu não precisaria dizer mais nada. Nos dias seguintes, comecei a enviar, discretamente, cópias dos documentos que tinha para alguns membros da família. Tios, primos, até amigos próximos que sempre acreditaram na versão deles. As reações começaram a chegar rápido, mensagens de choque, telefonemas com perguntas, gente dizendo que finalmente entendia por que eu tinha sumido. A máscara deles estava caindo, e não havia como recolocar. Uma semana depois, recebi uma ligação do abrigo. Não para reclamar, mas para dizer que minha mãe estava participando das atividades, que meu irmão estava mais calado, evitando confusão. Era como se o peso de anos tivesse finalmente caído sobre eles. E eu percebi, talvez a verdadeira punição não fosse a falta de uma casa. Era a falta de um álibi para se proteger da verdade. Naquela noite, fiquei sozinho no meu apartamento, olhando pela janela para as luzes da cidade. Eu tinha fechado o ciclo. Eles me tiraram tudo um dia. Hoje, eu tirei apenas o que eles mais prezavam, a falsa sensação de poder. Não foi sobre dinheiro. Foi sobre justiça. E a justiça, naquele dia, teve gosto de café amargo, papel assinado e portas fechadas.